Olá, minha galerinha do oitavo ano, tudo bom, meus amores? A tia espera que estejam todos bem, que tenham passado aí uma excelente fim de semana, né? Que tenham curtido bastante e que tenham aí realizado boas avaliações na semana passada, ok, galerinha? Experimentamos aí uma nova fase, né, das provinhas feitas em quizzes e que foi muito bacana, a galerinha gostou bastante, elogiou bastante. Então, isso é muito bom. Meus amores, a tia está passando para lembrar, antes de começar nossas aulas, que essa semana nós estamos em semana de segunda chamada, ok? Então, aqueles coleguinhas aí que porventura não tenham tido a oportunidade semana passada de fazer, né, essas avaliações, essa semana, tá? Começou ontem, está ainda, né, na plataforma digital aí no zap aí das turmas todas as avaliações para que vocês possam fazer a segunda chamada, o pessoal que ainda não realizou as provinhas. Lembrando que essas provinhas estão disponíveis até sexta-feira, ok? Então, se vocês ainda não fizeram, quem ainda não fez, recorre lá, dá uma estudadinha, faz a prova, tá bom? Porque sábado ela não estará mais disponível nos nossos canais, não, tá bom? Meus amores, a tia também pede aí para a galerinha que ainda não foi pegar os livros, que entrem em contato na escola, que possam ir na escola lá para poder buscar os livros, porque hoje estamos aí iniciando o conteúdo de história, ou perdão, de geografia, do terceiro bimestre, ok? Então a tia aí pede a vocês, vão lá, peguem para a gente poder, né, não ter ninguém aí ficar para trás, ficar enrolado aí com as aulas, tá bom? Bom, meus amores, hoje nós vamos falar aí sobre o capítulo 7 de Geografia, sobre a África e os aspectos naturais. Nós temos aí ao longo, né, da apostila anterior falado um pouquinho sobre as características, né, dos continentes e tudo mais, do relevo, e agora nós vamos entrar particularmente na característica da África, seus aspectos naturais, ok? Bom, galerinha, a tia colocou aí a primeira foto, a primeira imagem que a gente tem aí do continente africano, que mostra para vocês, né, a grande formação aí do continente africano. A África é formada por 54 países, tá? Tem aproximadamente 30 milhões de quilômetros quadrados e uma população de 1,3 bilhões de habitantes, tá? Seu espaço é heterogêneo, ou seja, possui aí mais ou menos 800 grupos étnicos com língua e cultura diferente e também uma grande diversidade de paisagens naturais, aonde a gente vai ter, né, elementos como Rio Nilo, paisagens de desertos, algumas savanas, características aí, né, de um pouco de florestas subtropicais. Então, galerinha, vamos aí prestar atenção porque é muito bacana falar sobre o continente africano, ok? Bom, a África é o terceiro maior continente em extensão territorial. Tem cerca aí de 75% de suas terras localizadas no Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, né? Então, olhando aí o planisfério que a tia colocou para vocês, a gente tem aí em lilás, em roxinho, ó, todo o continente africano. Então, observem a linha do Equador, né? Passando aí bem no centro aí do nosso planisfério, e nós temos, né, ao norte o Trópico de Câncer e ao sul o Trópico de Capricórnio. Então, justamente, né, o continente africano, ele está aí dividido entre as regiões dos trópicos, ok? Então, ele é a região aí muito tropical, de características tropicais. Na sua parte central, né, o continente africano é atravessado pela linha do Equador e do lado ocidental atravessado pelo meridiano de Greenwich, né? Lembrando aí para vocês que o meridiano de Greenwich é essa linha imaginária que nós temos, né, de forma horizontal, que vai dividir o nosso planisfério entre oeste e leste, ok? Bom, o território africano apresenta 22,3% de suas terras emersas do planeta. É banhado pelo mar Mediterrâneo, tá? Ao sul, se vocês observarem, pelo Oceano Índico e também pelo Oceano Atlântico, tá? A leste pelo Mar Vermelho e pelo Oceano Índico e também pelo Oceano Atlântico. Então, é um continente com características, né, oceânicas aí bem diversificadas também, porque ele pega o Atlântico, ele pega o Índico, ele pega o Mar Mediterrâneo, certo? E tem essa diversidade aí que vocês podem observar.
Bom, em relação ao relevo e hidrografia, né? As formas de relevo da África são homogêneas, ou seja, o que significa homogêneas? Significa que elas possuem características muito similares, muito parecidas, ok? Por exemplo, se a gente for falar das 5 regiões, né, que tem o território brasileiro divididos aí pela regionalização do IBGE, em cada região nós vamos encontrar características de relevo distintas. Por exemplo, o relevo, né, clima, vegetação que a gente encontra na região sul não é a mesma que a região nordeste, não é a mesma que a região, né, centro-oeste, não é a mesma que a região norte, diferente da África. A África, ela já vai, né, possuir características homogêneas, tá? De relevo e também de hidrografia. É um continente que possui formações rochosas muito antigas, né? E também muitas áreas com planícies, aonde se formam aí as grandes savanas, né? E grandes quantidades de animais que vivem livre. Então aí vocês têm um mapinha, tá? Que vocês podem observar em marrom, né? Em bege mais claro e amarelinho, um pouco dessas características aí que a tia tá falando para vocês. E observem só como as cores, né? Bege claro e bege escuro se intensificam, mostrando que a maior parte das características do relevo são muito parecidas, ok? Bom, galerinha, nós temos aí, né, alguns grandes planaltos que predominam aí o continente africano e também as cadeias de montanha. Entre elas, a gente tem que ter destaque a cadeia dos Atlas, tá? Que é muito famosa, e a cadeia de Drakensberg, também situado ao sul, que é muito antiga, formada aí por dobramentos antigos desde a época da formação do continente africano, tá bom? Bom, lagos e vulcões. O continente africano também vai aí, né, ter grandes dobramentos que vão ser responsáveis por cadeias de montanhas e junto dessas cadeias de montanhas, grandes depressões, né, que são aquelas áreas onde a gente tem um grande planalto e uma depressão, né, no meio, dividindo um planalto ou outro. E dentre essas características de relevo, vão surgir muitos vulcões, até mesmo porque é uma região, né, de formação desde a época lá dos primórdios lá da formação do continente, né? Os primeiros seres humanos aí foram identificados aí no continente africano. Muitas características de dinossauros também vieram das escavações de lá. Então é um continente muito remoto, né? Com essas características muito antigas. Bom, apesar, né, da extensão territorial, a hidrografia, ou seja, falar sobre os rios e lagos, né, do continente africano, ainda a gente tem que observar a característica principal, que é o mais importante que ele tem, que é o Rio Nilo. Vocês já devem muito ter ouvido falar do Rio Nilo na história, né, do Egito, porque o Nilo foi responsável pela formação dessa civilização, ok? A gente aí tem que destacar a localização na região árida, né, que durante muitas cheias encharcava os solos e este facilitava, né, a questão da plantação em suas margens aí, fazendo com que tivesse alimentação para a população, ok? Bom, e questões hídricas e impactos ambientais. Bom, a gente não pode deixar de destacar, né, algumas características que a gente muito vê na televisão sobre o continente africano, né, que apesar aí de uma grande diversidade, é uma região que em algumas regiões tem bastante recursos hídricos, porém em outras infelizmente não tem. As águas secam muito rápido, a gente tem período de estiagem que duram praticamente o ano todo, né? Então isso acaba trazendo grandes danos aí à população, ok? Bom, segundo a ONU, o acesso à água de qualidade e ao saneamento básico é um direito humano. Entretanto, no mundo, cerca de 2 bilhões de pessoas bebem água retirada de fontes não seguras. Ou seja, galerinha, na maioria está no continente africano. Né? A gente até vê que é um continente onde apresenta a maior quantidade de pessoas, né, necessitadas, pessoas mais humildes, né, pessoas que são flageladas de guerra, de fome, né, por doenças, por falta de água, que é o continente africano, ok? Bom, vamos falar um pouquinho do clima e da vegetação, né? O continente africano apresenta uma grande diversidade de tipos climáticos, então a tia colocou esse mapa aí porque, assim como ele
vai apresentar uma vegetação muito homogênea, né? Aí na questão climática ele vai apresentar alguns climas distintos. Então, em vermelho, nós vamos ter o clima equatorial, né? Depois, nós vamos ter em bege, o clima tropical. Em amarelo, desértico. Em amarelo, bem clarinho, semiárido. Depois, o Mediterrâneo. E, por último, o frio de montanha, por incrível que pareça, né? As regiões aí dos extremos do continente africano, na parte norte e na parte sul, a gente, né, vai ter o clima mediterrâneo, né, que é típico aí das regiões italianas, da Europa aí, né, que vai pegar essa parte da Itália, Portugal, Espanha. E em marrom, lá um pontinho, olha, passando depois do mar Mediterrâneo ali, nós vamos ter uma pontinha do frio de montanha, ok? Bom, assim como a gente viu essas características climáticas, a vegetação também é um outro ponto que a gente tem que falar, né? Aí a tia também colocou esse mapa porque ele mostra, de acordo com as legendas, como que tá, né, dividida essa questão da vegetação entre o território aí do continente africano, né? Então nós temos vegetação de altitude, florestas mediterrâneas, né? Savanas tropicais, nós vamos ter desertos, pradarias, ou seja, vários tipos de áreas de vegetação que serão influenciadas justamente pelo relevo, pelo clima predominante de cada região. Então vamos falar um pouquinho, né, dessas características. Bom, o clima equatorial, tá? É uma temperatura média entre 25 graus, ou seja, não é nem muito frio e nem muito calor. A gente geralmente aqui no Brasil passa muito, né, na maior parte das nossas regiões, por esse clima aí, né, o clima equatorial, que é um clima que, bem dizer, dura o ano todo, justamente, né, por concentrar os países que ficam próximos ali à linha do Equador, ok? Bom, o clima tropical, né, é um clima que vai ser caracterizado nas savanas, a vegetação é formada por campos, por arbustos, por árvores esparsas, por baobás, né? E é um tipo de vegetação que vai cobrir a maior parte da extensão africana, tá? E sendo habitat aí de muitos animais, de elefantes, de gnus, de girafas, de leões e assim por diante. Bom, o clima árido ou semiárido, né? São climas aí praticamente desérticos que vão apresentar escassez e irregularidade de chuva e uma variação de temperatura. Por exemplo, às vezes em alguma região pode apresentar um clima muito quente e à noite um clima muito frio, muito gelado. Vamos falar um pouquinho do deserto, né? Porque o continente africano aí possui 4 regiões de desertos, né, distintas. Então, os desertos, né, são lugares onde o índice pluviométrico, ou seja, o índice de chuva, é praticamente mínimo possível. E a água evapora muito rápido, de uma maneira absurda. É por isso que a gente quase não encontra a vegetação, né, típica aí. Somente os cactos, né, alguns arbustos, uma plantinha, né, caracterizada aí como o dente de leão também, que é uma plantinha rasteira típica aí do lugar do deserto. Galerinha, o clima do Mediterrâneo, ele também é um tipo de clima aí muito parecido com o que a gente vê em Portugal, aqui no Brasil também, né? Que vai ser uma época de verão seco, inverno muito chuvoso, né? Na maior parte do tempo todo a gente vai ter uma área de uma temperatura em média de 5 graus, 25 graus mais ou menos, entendeu? Que vai se estender aí pelo Marrocos, Argélia, Tunísia, onde há cultivo de oliveiras, tá? E assim por diante. Bom, galerinha, a tia pede aí que vocês façam as atividades, tá? Deixei marcadinha aí para vocês, todas elas, e tá sendo postado junto os gabaritos para vocês poderem estudar, ok? 8º ano, peguem firme, não esmoreçam, ok? Que já já a gente aí, se Deus quiser, tá juntinho aí, podendo matar as saudades, ok? Cuidem-se, fiquem com Deus, um beijo no coração. Bye, bye!